Satanás operando pelas da terra. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, tua igreja reunida, para juntos congratular uns com os outros, para juntos provar com todo nome, meu Pai, assim cumprir aquilo que tu tem colocado nas escrituras e com nós. Obrigado por tudo, fica conosco, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, que possa chegar a tratamentos com a nossa. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amores, esta manhã, a delícia da nossa forma de tocar, nós vamos cantar no de número 53, Os Filhos de Sião. Vamos ficar em pé e abrir nossas Bíblias para 1 Pedro 1:12. Antes de usar aqui, nós abrimos mais essa leitura. Bom dia, igreja. Bom dia. 1 Pedro 1:12. Prefácio e saudação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz nos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança,
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Isso exaltai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo exaltai, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelada que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Diga boas expectativas. Senhor Deus, nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos traz à casa de oração, com o intuito de louvar e bendizer seu santo nome. Que o Senhor possa nos perdoar os pecados, abençoar os amigos que estão presentes no templo. Também abençoa, Senhor, aqueles que não chegaram. Nós não sabemos o motivo, mas o Senhor com certeza sabe. Conforta os corações dos desanimados e fortalece os enfraquecidos. Que o Senhor também aplique a porção linda aos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Irmãos, podemos assim, memorizados. Vamos no nosso momento de cântico, e a palavra está de novo. Bom dia, irmãos. Bom dia. Está em pé nessa manhã comigo, graças a Deus por isso. Vamos cantar o cântico do nosso Deus. Nosso Deus é soberano e reina antes da fundação do mundo. Então vamos sentar bem forte em agradecimento ao Senhor. Oh
Comente com essa palavra com o Sérgio. Bom dia, igreja. Bom dia. Glória a Deus que nós estamos aqui na casa do nosso Deus para louvar o nome do Senhor e também estudar a sua santa e bendita palavra. Domingo passado nós falamos sobre o livro de Isaías. Temos um panorama geral sobre o livro de Isaías, profeta maior, um dos profetas maiores, do Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre o segundo profeta do Antigo Testamento, que é Jeremias. Jeremias e depois Lamentações de Jeremias. Vamos usar aí o slide, os irmãos abram lá para o livro de Jeremias. Deixe aberto aí no livro de Jeremias, a gente vai estar lendo aí alguns versículos. Então, em Jeremias, temos aí o autor e também a data. Temos aí o autor tanto de Jeremias como de Lamentações. Temos também a data. E mais embaixo nós temos aquela linha do tempo lá. Lá embaixo nós temos Jeremias, começa o seu ministério, 627, 612. Nínive é saqueada, 609. Josias morre em Babilônia contra Neco, que era o rei do Egito. 605 nós temos a deportação de
nobres para a Babilônia. 586, a queda de Judá. 586, ainda Jeremias é levado para o Egito. 538, o decreto de Ciro. Isso aqui é da linha do tempo. A palavra-chave no livro de Jeremias se encontra em Jeremias 1 e 18. Jeremias 1 e o versículo 18. Jeremias 1 e 18 diz assim a palavra de Deus: Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muro de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Por 19: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Vamos orar, Senhor. Mais uma vez queremos agradecer pela tua palavra e queremos agradecer por mais um domingo. Estamos na tua casa, agradecemos pelo som reparador. Que o Senhor nos abençoe. Agora, no estudo da tua palavra, possamos entender a missão, o chamado e o que o Senhor queria que Jeremias realizasse. O Senhor nos ajude a compreender também a nossa missão, o nosso chamado e o que o Senhor quer que façamos hoje, não como profeta, mas como igreja, como arautos do Reino, para anunciar a tua palavra. Pedimos a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, então esse aí é o versículo-chave de Jeremias 1 e 18. E o versículo-chave, ele se enquadra muito bem com a palavra-chave. Aí, ó, a palavra-chave é oposição. Jeremias, ele teria que falar a palavra de Deus aos reis, aos príncipes, aos sacerdotes e a todo o povo. Mas as palavras que Jeremias ele deveria proferir não eram as suas palavras, era a palavra de Deus. E sempre, irmãos, quando nós anunciamos não a nossa palavra, mas a palavra de Deus, nós sempre vamos encontrar, nós vamos nos deparar com opositores. As pessoas, elas não vão aceitar, não vão concordar, porque as palavras que Jeremias ele proferiu para toda essa classe de pessoas aqui, eles não aceitavam de bom grado. Eles sempre retruncavam, eles sempre retruncavam. E Jeremias, ele não era bem recebido como profeta. E todas as vezes que a gente também falar da palavra de Deus, todas as vezes a gente não vai ser bem recebido.
pessoas elas não vão aceitar de bom grado. E nem por isso nós vamos desistir da nossa missão. Nós não somos profetas de Deus em termos da palavra, né, em si, literalmente falando. Mas nós somos, irmãos, filhos do Rei, e nós temos uma missão que é anunciar a palavra de Deus. Independente da nomenclatura de profeta ou outros termos, né, que hoje as pessoas usam, né? Nós não estamos interessados pelo nome em si. O nosso interesse maior é falar da palavra de Deus. E falar da palavra de Deus, irmãos, é como ela é. É não acrescentar e não diminuir. É não tirar nenhuma vírgula e nenhum tio. Então essa é a nossa missão. E muitas das vezes nós vamos falar essa palavra, e às vezes são palavras duras, palavras de admoestação, palavra de correção, palavra de disciplina, palavra que vai, a gente diz, na ferida, né, das pessoas, e as pessoas não vão receber, muitas das vezes, de bom coração, a palavra de Deus. Muitas vão endurecer o coração, como foi esses príncipes, os sacerdotes, o próprio povo, os reis da época. Eles não recebiam bem a palavra que Jeremias ele proferiu. E essas palavras, irmãos, muitas das vezes que Jeremias ele proferiu na época eram palavras duras. E o povo então zombava de Jeremias. Mas Jeremias, irmãos, ele foi chamado por Deus, de acordo com o capítulo 1 de Jeremias, desde o ventre materno da sua mãe. Deus já havia escolhido Jeremias. Foi ele que Deus escolheu e designou para falar para aquelas pessoas. Então, o versículo-chave é esse, e a palavra-chave é oposição. Oposição. Jeremias, em uma sentença, está aí, o profeta, ele exortou o povo a render-se à disciplina de Deus, trazer a vontade dele, né, de Deus, e desfrutar do consolo prometido depois da disciplina. Então essa é Jeremias em uma sentença, né, resumindo o livro. Então Jeremias ele tinha que falar, exortar o povo. Eles tinham que ser disciplinados por causa da desobediência deles, em não fazer cumprir a palavra de Deus, e que eles voltassem novamente a fazer a vontade de Deus. Então essa era a missão principal de Jeremias. Quem foi Jeremias? Está aí, neste quadro. Então, Jeremias, ele teve uma origem, ele teve um nome, família, o chamado e o ministério. Então, Jeremias, ele, a sua origem é de Anatote. O nome, o Senhor estabelece. E ele vem de uma família sacerdotal. O chamado dele foi ainda jovem,
muito novo, e o ministério, mais de 4 décadas. São mais de 40 anos de ministério. Então foi bastante tempo, né? As pessoas ouvindo Jeremias por mais de 40 anos não é fácil, né? Não é fácil. Muitas das vezes, até trazendo para os nossos dias, a aplicação para os nossos dias, nem toda igreja ela consegue ficar com o pastor por muito tempo, né? Aí os irmãos ficam ouvindo o pastor, já sabem devido tempo, né? Sobre a pregação do pastor, os estudos do pastor. E aí muitas das vezes os irmãos podem dizer assim: já ouvi aquela mensagem, o pastor já falou aquela mensagem, e eu anotei aqui, e tem a data, né? Mas eu já ouvi, o pastor está repetindo essa mensagem, é repetitiva, né? E aí o irmão já consegue detectar que o pastor, devido já aos anos que ele já está falando, né, com a igreja, e muitos irmãos até dizem: acho que já chegou o tempo do pastor, pelo tempo que ele já está aqui conosco, acho que a gente já quer um pastor novo, né? Já está velho, né? Então acho que a igreja já não quer mais esse pastor. Então muitas das vezes os irmãos já não aturam mais, não querem mais ouvir, né? De tanto ouvir o pastor que já passou 20, 30 anos, 10 anos, e muitas das vezes isso soa no ouvido, né, de alguns irmãos. E muitas das vezes, irmãos, isso é presente em algumas igrejas, né? Não era diferente no tempo de Jeremias, que passou por mais de 40 anos falando a palavra de Deus. E eu creio que Jeremias ele era repetitivo também nas suas mensagens, nas suas profecias, falando a respeito de disciplina, falando a respeito, irmãos, da correção de Deus, que Deus iria disciplinar esse povo, que Deus ia corrigir esse povo, que eles deveriam se arrepender dos seus pecados. E Jeremias ia direto, irmão, sem rodeio, né, na vida dos seus ouvintes. E a gente hoje, como pastor, ou mesmo diácono, muitas das vezes até a igreja, quando o pastor não está presente, já ouvi aquele diácono, eu já sei a mensagem dele, já conheço, já sei o que vai falar. Muitas das vezes eu já ouvi isso também. Nós queremos o pastor, nós não queremos um diácono que fique à frente da igreja. Já se passou bastante tempo. Eu já ouvi até assim de irmãos, eu acho que falta maturidade na vida desses irmãos, que eles diziam assim: enquanto o diácono estiver na frente da igreja, eu não vou para a igreja. Já pensou, irmãos, tipo de pensamento? Então não é assim, irmãos. Nós não devemos agir com esse pensamento. Isso é falta de maturidade. Se a igreja está sem um pastor e o diácono, ele é a pessoa que Deus colocou na frente da igreja, até a vinda, né, de um pastor futuramente, a igreja ela tem que acatar. Ela tem que ouvir, continuar ouvindo o diácono, né? Muitas das vezes, até nas suas limitações, e muitas das vezes ele nunca foi para o seminário, talvez, em alguma igreja, em alguma congregação, ele está à frente do trabalho, e mesmo assim ele precisa levar o trabalho. É claro que ele precisa estudar, ele precisa, se possível, fazer um seminário, ele precisa se preparar. Numa eventualidade dessa, numa necessidade dessa, então quem está à frente, quem vai ficar à frente é o diácono.
é o segundo oficial da igreja. E os irmãos vão ter que ouvir, até por algum tempo, né? Aturar mesmo, suportar os estudos e as mensagens, seja do pastor, seja do diácono, por um período de tempo. Então, que os irmãos não venham, né, se opor, como esse povo aqui, os reis, os príncipes, né, e os sacerdotes da época. Eles não queriam, irmãos, dar ouvido à mensagem de Jeremias, porque as mensagens de Jeremias, como eu falei, não eram as suas próprias palavras, era a palavra de Deus. E sempre, irmãos, nós temos que pregar a palavra de Deus. Se a gente prega a palavra de Deus, nós estamos respaldados pela palavra de Deus. Doa a quem doer, né? Ouça quem quiser ouvir a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus. Quando Paulo chamou Timóteo, ele disse para Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, exorta, né, com toda a longanimidade, né, com a paciência. Então nós temos que pregar. E pregar o quê? A palavra de Deus. Seja pastor, seja diácono, ou qualquer outro irmão, se ele prega a palavra de Deus, então ele tem a aprovação de Deus, ele tem o respaldo do Senhor para pregar não as suas palavras, não aquilo que ele pensa, mas exatamente como está escrito aqui. E se a gente for pregar só as nossas palavras, vai ser só as nossas palavras, né, ao vento, né? E os irmãos são sabedores que é só a palavra do homem, não vai trazer nenhum benefício, nenhuma edificação, não vai glorificar o nome de Deus. Por isso que nós temos que pregar, irmãos, e anunciar a palavra de Deus. Então, quem foi Jeremias? Está aí, então, a sua origem, o seu nome, a família, o chamado e também o seu ministério. Jeremias foi proibido de se casar, já diferente de Isaías. O irmão lembra que Isaías ele foi casado, teve filhos. Já Jeremias é o oposto, é o contrário. Ele foi proibido de casar a fim de ilustrar o castigo que viria sobre a nação. Abra aí Jeremias 16, 1 e 4. Jeremias 16, 1 e 4. A vida solitária do profeta, figura do povo. Então ele está fazendo uma comparação, né, entre a vida solitária do profeta e o povo, que também estava solitário, porque estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus, né? Longe de Deus, longe da vontade de Deus. Então ele faz essa analogia, né? Essa equiparação, né, entre o profeta e o povo. Então ele diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e
e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem, e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidades, e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e os seus cadáveres servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Então ele fala aí, irmãos, do que iria acontecer com aquelas famílias, né, que iriam gerar filhos, iriam constituir famílias, e o resultado, né, ele já está falando aí o que iria suceder mais tarde. Então, por isso, o Senhor falou desses acontecimentos que iriam sobreviver, né, à terra naquele tempo de Jeremias. E aí Jeremias ele foi proibido de se casar e de ter filhos. Mas embaixo diz, naquela época, em Judá, ter uma família era uma das maiores bênçãos na vida do homem. Salmo 128. Provavelmente morreu exilado no Egito, falando já de Jeremias, né? Provavelmente quando ele foi para o Egito, lá ele vai morrer exilado, né? Preso. Então Jeremias, meus amados irmãos, ele foi proibido de casar, de ter famílias, e isso foi um peso muito ruim para ele, né? Já que era costume naquela época os homens constituírem família, né? Terem filhos. E a ele então não foi dado esse direito. Deus assim o quis, né? Que ele ficasse dessa forma, né? Vivesse dessa forma. Então Jeremias, quem foi Jeremias? Cadê aqui? Cadê nenhum? O ministério multidimensional de Jeremias, a sua pregação, a sua dramatização, a oração, a escrita e o aconselhamento. Então aqui, meus amados irmãos, na pregação, suas mensagens eram diretas. Suas mensagens eram diretas. Jeremias ele não fazia rodeio. Jeremias ele não enfeitava a sua mensagem. Jeremias ele não acrescentava nada em relação à sua mensagem. Assim diz o Senhor. E ele então, irmãos, falava de acordo com a palavra de Deus. Então Jeremias diz aí então que as suas mensagens eram diretas, ilustradas por metáforas vivas do cotidiano do povo. O vaso do oleiro é um exemplo. Jeremias 18. Nós lemos agora Jeremias 17, veja aí no 18. Ele está falando a respeito de Israel e compara Israel como um vaso, né? Compara Israel como um vaso. E às vezes nós
tem um hino, né, que nós cantamos sobre o vaso do oleiro, né? Quebra a minha vida e faça de novo, né? Então assim era o povo de Israel. Observe só o início dessa leitura, Jeremias 18. O vaso do oleiro, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, e lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então até aqui, irmãos, nessa leitura. Então, irmãos, a figura do vaso, né, em relação ao barro, que é o povo de Israel, então ilustra ali o oleiro como sendo o Senhor e o barro o povo, né? E o Senhor diz para Jeremias: desce à casa do oleiro, e lá você vai ver o oleiro fazendo aquele vaso. E ele foi, e ele viu, e ele disse: assim é o povo de Israel nas minhas mãos. Os irmãos sabem que o oleiro que faz o vaso do barro, ele quer fazer um vaso perfeito. Se sai alguma rachadura ou alguma imperfeição em relação àquele vaso, ele torna a quebrar de novo, porque ele sabe que ele não vai conseguir vender aquele vaso se ele tiver alguma ranhura, algum rachado, alguma imperfeição. As pessoas não vão comprar. Geralmente, quando nós queremos comprar alguma coisa, vamos dizer um copo como esse, ele tem que estar perfeito, né? Se tem algum risco, alguma ranhura, alguma imperfeição nesse modelo de copo, a gente não vai comprar. Então isso ilustra, irmãos, o vaso que representa ou representava o povo de Israel. E o Senhor disse: olha, desce lá à casa do oleiro, tu vai ver o oleiro fazendo o vaso. E assim é o povo diante de mim. O povo, muitas das vezes, irmãos, era um povo rebelde, que não queria ouvir a palavra de Deus, não queria ouvir o profeta enviado por Deus. E eles eram, irmãos, rebeldes à palavra de Deus. Eles ouviam, entravam no ouvido, passavam pelo outro, não ficava nada daquilo que eles estavam ouvindo. E Jeremias, irmãos, ele era repetitivo. Torna a falar esse povo. Jeremias lá, falando. E Jeremias, irmãos, ele não era bem aceito. Nas suas mensagens que Jeremias proferiu por mais de 40 anos, ele não foi bem aceito, né? Não era bem receptível, né, as mensagens, porque eram mensagens duras, eram mensagens de exortação para aquele povo.
E era preciso, irmãos, que eles ouvissem a palavra de Deus através do profeta. Então veja comigo aí, ainda Jeremias 18, veja o versículo 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um rei para arrancar, derribar e destruir, e se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando o mal, como formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, sobre quem ouviu tal coisa sobre maneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Então, irmãos, o povo, eles ouviam a palavra de Deus, mas eles, irmãos, não davam ouvido. E o Senhor disse para Jeremias: fala, Jeremias. E Jeremias, ele tinha que falar, irmãos, a palavra de Deus. Ele não podia se calar. E Jeremias, irmãos, depois de muita insistência da parte de Deus, eu creio que ele compreendeu a sua missão. Depois que ele entendeu o seu chamado, e ele falou exatamente a palavra de Deus. Ele sabia com quem ele estava lidando. Deus fez Jeremias amadurecer mediante aquela nação, aquelas pessoas que não recebiam a palavra de Deus com alegria. Eram exortados, eles precisavam se converter do seu mau caminho. Eles queriam, irmãos, fazer os planos dele de acordo com a vontade deles e não de acordo com a vontade de Deus. Eles queriam seguir os caminhos, mas os caminhos deles. Eles queriam traçar o seu caminho segundo a vontade deles. E o Senhor diz: fala a este povo. Eles tinham, irmãos, um coração, como diz o texto, um coração maligno. A malignidade estava no coração daquele povo. E era um povo errante, que tinha que ser corrigido. Tinha que ser corrigido. E Smith, um comentarista bíblico americano, ele diz que demonstra que o ministério de Jeremias
foi multidimensional, ou seja, alcançou, irmãos, esses assuntos aí, tanto da pregação, dramatização, da oração, da escrita e do aconselhamento. Na dramatização, ele representou situações pelas quais o povo passaria. O celibato do profeta, aí de acordo com o versículo 16. Na oração, orou pelo povo até o ponto de ouvir do Senhor que não deveria mais fazê-lo. Então ele foi um homem de oração. Veja aí, e o Senhor até o proibiu que ele continuasse orando por eles. Jeremias 7:16. A intercessão do profeta não salvará o povo rebelde. 7:16 diz assim: tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Olha aí, irmãos, isso nos ensina para nossos dias alguma coisa prática hoje, né? Às vezes nós estamos orando por uma pessoa, por alguém, e às vezes, irmãos, Deus ele não vai ouvir, ele até ouve, né? Mas ele não vai responder. Por quê, irmãos? Porque Deus ele já conhece o coração de quem nós estamos orando, ou para quem nós estamos intercedendo, né? Qual é o motivo? Aí Deus já conhece o coração e diz: olha, tu vai fazer 1000 orações aí, 5.000 orações, mas eu não vou ouvir, eu não vou responder, não vai adiantar. É como se fosse uma oração em vão, não vai adiantar. E era essa, irmãos, a conclusão de Deus. Olha, Jeremias, não adianta você interceder por esse povo. Pode parar. Eu já conheço o coração deles. Eu já sei qual é a resposta deles. E muitas das vezes, irmãos, pode acontecer isso com a gente. Está orando por um parente, está orando por um amigo, está orando por um vizinho, está orando por alguém, e aquela pessoa, Deus já conhece o coração, não vai se converter, não. É um coração duro. Você pode se espernear fazendo oração, qualquer tipo de prece aí, que não vai adiantar nada. Deus ele já sabe, irmãos, da resposta. Deus ele já sabe da reação daquela pessoa. Nós é que não sabemos. Pela nossa limitação, nós não sabemos. Mas o interessante nessa história aqui é que Deus ele dá a resposta para o profeta Jeremias. Olha, Jeremias, pare de orar por esse povo rebelde. Eu já conheço, eu sei qual é a resposta deles, não vai adiantar não. O Senhor disse para ele, né? Não me importunes, porque eu não te ouvirei. Pronto, irmãos, ponto final. Aí ele diz aí, outro versículo: acaso não vês tu os que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém
os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos, a rainha dos céus, e oferece libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Olha aí, irmãos, a causa. O Senhor não vai dizer para Jeremias que era sem causa. Era alguma coisa errada e horrível que eles estavam fazendo. E por que Deus impediu de Jeremias continuar orando? Aqui é a resposta. E muitas das vezes a gente vai orar por alguém, mas aquela pessoa, irmãos, ela está fazendo algo mal, perverso diante de Deus, e não vai adiantar. Não vai adiantar. Então é melhor a gente, Senhor, já orei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, está nas tuas mãos. Não vai ser a quantidade de orações ou o número de orações com tal pessoa que vai quebrantar o coração daquela pessoa. O Senhor já sabe, irmão, da resposta. O Senhor já sabe. Se fosse o número de orações que a gente atingisse, e Deus iria responder favoravelmente àquela pessoa, seria bom. Mas não, irmãos, não depende de Deus, mas depende da reação da pessoa. Se aquela pessoa ela vai se voltar de coração arrependido para Deus, que muitas das vezes pode ser só de boca. Às vezes nós encontramos pessoas por aí que falam o nome de Deus, mas é só de boca, irmãos. Mas o coração está longe de Deus. O coração da pessoa está lá no mundo, muitas das vezes. Na festa desse mundo, aí nos prazeres desse mundo. E eles aqui, irmãos, estavam fazendo uma oferenda. Você entendeu o texto? Eles estavam fazendo uma oferenda, como se fosse para os nossos dias hoje, tipo uma feitiçaria ou uma macumbaria. Era isso que eles estavam fazendo. Faz ali o bolo, faz ali o negócio da farinha, vamos juntar aqui, vamos oferecer a rainha dos céus. Eram outros deuses. E o Senhor fica indignado com isso. Aí, terminando aqui, irmão, para a gente concluir, nosso tempo já se foi. 19 e 20 do capítulo 7, nós lemos. Diz assim, então para a gente concluir o raciocínio aqui. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo, sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. Quer dizer, irmãos, vai acontecer o quê? A mão de Deus sobre eles vai vir escassez. Vai vir escassez. Era o tempo de fartura naquela época. Eles tinham de tudo. Agora Deus, irmãos, vai disciplinar eles. Só você ler o livro de Jeremias, o que vai acontecer com eles. Por isso que o Senhor disse para Jeremias: Jeremias, tu não terás família e nem filhos, porque vai vir desolação, vai vir um momento de escassez. Mas, irmãos, era a resposta de Deus, tipo assim, o insulto, a provocação daquele povo. Deus não deixa, irmãos, ninguém impune, não. Seja rei, seja governador, seja presidente,
seja quem for hoje que tiver no poder. A gente pensa que Deus não está no controle, mas Deus está, irmãos, no controle de todas as coisas. Como Ele estava no controle aqui do seu próprio povo, que Ele escolheu. Deus só não exterminou esse povo porque Deus ele fez uma aliança lá no passado. E Ele não iria quebrar a sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Não iria quebrar a sua aliança. Por misericórdia de Deus, Ele levou esse povo aí por décadas e mais décadas, e eles fazendo sempre o que era errado. A igreja hoje, irmãos, ela não pode se voltar contra o seu próprio Deus, adorar um outro Deus, oferecer sacrifício ou qualquer ritual a Deus para obter alguma coisa. Muitas das vezes, e muitas igrejas fazem isso em outro contexto completamente diferente. Deus não quer isso, irmão. Deus quer que vivamos de acordo com a sua palavra. Assim diz o Senhor. Temos que ouvir a palavra de Deus e obedecer. Nunca se volte contra o Senhor. Abandone o seu pecado. Abandone a vida que você está vivendo na contramão de Deus. Assim estava esse povo. Então a gente para aqui. A gente vai ver ainda os outros versículos aí que afirma ainda mais que Deus disse para Jeremias parar de orar. Aí os motivos, os irmãos podem ler aí depois. Tem o 11, 14 e 11. Depois a gente lê no próximo domingo. Vamos orar, porque o verso foi: Santo Deus e eterno Pai, queremos te agradecer por mais uma manhã. Queremos te agradecer pelo livro de Jeremias, e que o Senhor nos ensine através da vida desse profeta que o Senhor escolheu para anunciar a tua palavra. Pedimos a tua graça, perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom dia aos irmãos aí no YouTube.